Boa noite! Sim, estamos ao vivo para mais uma live aqui no nosso Instagram, também no YouTube, no Papo de Mãe, do nosso canal também do Instagram. Como vocês estão? Boa noite! Tudo bem? De onde vocês falam? Conte para mim. De onde você fala? Quero saber. Eu estou aqui em São Paulo. Hoje está fazendo um tempo bem gostoso para nós falarmos sobre um assunto que é tão importante. A gente cobra isso o tempo inteiro dos nossos filhos e fomos cobrados também disso o tempo inteiro. Bahia, seja bem-vinda! Tem sempre gente de Bahia por aqui, sabia? Que legal! Muito prazer. Mas aqui não deve estar tão calor quanto está aí, com certeza. Não é? Pois bem, hoje o tema de hoje faz parte de uma série especial que eu venho fazendo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, sobre os porquês. Eu falo muito que a gente precisa agir na educação dos nossos filhos com interesse, de forma como se fosse um detetive, sabe? Onde nós procuramos observar o que essa criança nos traz de forma interessada, sem julgamentos, sem perceber aquilo como manha, como alguma forma de manipulação. Ele está querendo me manipular, ele é manhoso, ele é bravo, ele é birrento, ele é chato. Saindo de todos esses julgamentos e de fato nos interessando em saber por que essa criança está se comportando dessa ou daquela forma. Então é uma série de vídeos onde eu abordo os porquês. Nós já falamos por que o meu filho não come, nós já falamos sobre outros porquês que nos deixam indignadas, né? Indignadas, posso falar na questão de, meu Deus, né? O que está acontecendo? Por que isso acontece? Intrigadas, talvez seria o adjetivo melhor a se usar. Porque nós realmente não somos treinadas para isso. Nós, como também foi o que aconteceu conosco, ninguém percebeu, ninguém perguntou, ninguém se interessou pelo real motivo do qual a gente se sentia de uma forma ou de outra. Então, na verdade, hoje é muito desafiador nós fazermos isso com os nossos filhos, porque de fato nós não aprendemos e não foi assim que nós fomos educados. Então os porquês vêm nessa série para nos ajudar a clarear as ideias, a ter mais interesse pelo comportamento dos nossos filhos, por aquilo que eles nos trazem como comportamento, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa live de hoje aqui no Papo de Mãe também. Muito prazer, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos, sou educadora parental e hoje estou aqui à disposição para trazer para você um tema muito importante, que é o da obediência, tá bom? Eu falo muito sobre isso aqui, mesmo porque a obediência é algo que trago para mim como algo muito importante para as mães, muito importante para os pais e dentro da nossa sociedade. Então eu tento trazer a obediência de um outro lugar. E nós vamos entender na live de hoje um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Entendido? Então, hoje o tema: por que o meu filho não me obedece? Primeiramente, né? Eu quero trazer aqui para vocês por que nós queremos a obediência dos nossos filhos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que nós queremos filhos obedientes? Veja bem, se nós formos pensar por outro parâmetro, nós queremos que quando os nossos filhos forem adolescentes, alguém chegue e ofereça alguma substância para eles, ilícita ou ilícita,
Nós vamos querer que naquele momento ele obedeça aquela ordem de tomar, beber, fumar, enfim, seja o que for. Ou nós vamos querer que o nosso filho se posicione, lembre das consequências, observe a situação, perceba os riscos e aí tome uma decisão por ele mesmo, pelas próprias coisas que ele chegou à conclusão. Com certeza, eu posso te dizer que todos nós somos unânimes em dizer que nós queremos filhos que tomem decisões pensantes. Pensem antes de fazer as coisas. Não se deixe levar. É o famoso Maria vai com as outras. Aquele adulto, também muitos adultos se comportam dessa forma, que não sabem se posicionar. Então, o que acontece é que ele vira um Maria vai com as outras, porque ele não sabe medir as consequências daquilo que estão pedindo para ele. Ele não sabe os verdadeiros valores daquilo. Ele não sabe as consequências, ele não sabe o fim, né, da trajetória de tomar aquele ato naquele momento. Então, quando nós queremos a obediência dos nossos filhos, e eu quero aqui para vocês trazer uma reflexão muito transparente, ok? Transparente, eu acredito que seja uma palavra boa. Transparente. Quando nós queremos a obediência dos nossos filhos, pense aí comigo, você. Você quer controlá-lo? Você quer que ele não dê trabalho? Você quer parecer uma boa mãe? Um bom pai? Porque isso é visto pelos outros de forma apropriada? Você quer que ele não suje a casa? Você quer que ele demonstre determinados comportamentos por uma questão de autoafirmação? Porque, sim, se o seu filho se tornar uma pessoa obediente, bonzinho, sem ter boca para nada, correspondendo a absolutamente tudo que você pede, e isso sim é motivo de muito orgulho para muitos, é isso que vai acontecer. Ele não vai saber pensar, ele não vai saber fazer escolhas, ele não vai saber colher as consequências das próprias escolhas. E por si só, ele não conseguirá tomar as atitudes que ele vai precisar tomar na vida adulta, porque nós não somos para sempre. Nós não vamos ficar para a semente. Não sei se você sabe, mas nós não vamos ficar para a semente. Os nossos filhos vão ficar aqui e eles vão trilhar o próprio caminho. Só que para isso, nós precisamos orientá-los, guiá-los. E a obediência cega não educa, não faz com que os nossos filhos se tornem pessoas que pensem naquilo que estão fazendo, que pensem nas consequências daquilo que estão fazendo. Então, por que nós queremos obediência dos filhos? Será para não dar trabalho? Será que é para parecer legal para os outros? E boa mãe, e bom pai? Na verdade, nós queremos obediência dos filhos, porque sim, nós entendemos e somos maiores que os nossos filhos. Somos pais, já vivemos mais. Porém, muitas vezes, nós estamos 100% certos em tudo. E além de não estarmos 100% certos em tudo, nós precisamos entender que nós estamos lidando com seres humanos do outro lado, que gostam de coisas diferentes de nós, que pensam de forma diferente, que gostaria de vestir outra roupa, comer outra comida, não beber água gelada e sim natural, não colocar verde, colocar azul,
não o de chinelo e de tênis. E não é porque nós estamos mandando, é porque eles sim têm a opinião deles, o gosto deles. O que é preciso estabelecer são limites. Porque sim, como pais, nós somos responsáveis por essas crianças, pelos nossos filhos. E nós precisamos colocar limites quando se faz necessário. Não é para fazer uma guerra faraônica se a criança não quer comer ovo. Se a criança quer ir de tênis, não quer ir de chinelo para o parquinho. Isso são discursos e motivos que nós precisamos perceber que não vai dar em nada, não faz tanta diferença. Mas sim, ficar sem comer, não fazer uma refeição, de repente só comer frutas, você vai ponderar o que você achar melhor e necessário como pai, tendo coerência, bom senso, responsabilidade com aquela criança. Não vai deixar ela fazer tudo o que ela quer, porque também a vida não é assim. E lembre-se, nós estamos treinando essa criança para o futuro, para ficar sem nós. Então é importante que você perceba qual está sendo o seu grau de obediência, que você quer a obediência com os filhos. E por que você quer essa obediência com os seus filhos? Essa é uma questão que você precisa refletir e avaliar. Porque, de fato, na maioria das vezes, nós queremos a obediência dos filhos porque eles devem nos respeitar. E ponto. Algo que eu ouvi da minha mãe a vida inteira. Mas respeito é diferente de obedecer a tudo que pai e mãe diz. Você pode não ser desrespeitoso e colocar uma posição contrária àquela que o seu pai, ou sua mãe, ou seu chefe, ou seu esposo, ou sua companheira está lhe colocando. Você não precisa ser desrespeitoso. Tudo bem? Qual é a diferença que nós percebemos entre autoridade e autoritarismo? E aí nós chegamos num ponto muito crucial, que muitas vezes nós somos levados a refletir, que está muito ligada a essa questão do respeito. O autoritarismo é o poder do maior sobre o menor através ali da autoridade, né? O autoritarismo, ele vem sempre com uma roupa violenta, com falas grosseiras, com tom alto, com gritos, com ameaças, com humilhações, com chacoalhões, com palmadas, com humilhações. Então, o autoritarismo, ele é muito baseado nessa força do maior sobre o menor com o uso da violência, seja ela física ou emocional. E a autoridade, quando nós respeitamos uma autoridade, por exemplo, quando você está andando na rua e você vê um policial que para o seu carro, você para porque você identifica aquele visual, tinha um cabelo aqui, que aquela pessoa é uma autoridade. Então você para ver o que está acontecendo, por que ele te parou. E aí ele pode te tratar com ou sem respeito, correto? Nós precisamos nos vestirmos de autoridade para os nossos filhos. Nós precisamos ser a autoridade dos nossos filhos. E isso pode se fazer de uma maneira tranquila, sem gritos, sem bater, sem humilhar. Só que para isso, você vai precisar muitas vezes
olhar para você e olhar para essa sua roupa de hoje. Será que essas suas atitudes, então vamos trocar no caso do guarda, né? Será que essas atitudes que você está tomando hoje como pai, como mãe, te vestem com a autoridade que você precisa ser como seu filho? Será que essas atitudes que você tem, não só com ele, mas com os outros também, com seu esposo, no trânsito, com a professora dele, com a vovó, com o vovô, com as tias, com os amiguinhos, a forma como você se relaciona, que ele está, atento te observando. Será que essas atitudes te vestem de autoridade? Ou será que isso é só uma maquiagem fajuta, que na primeira chuvinha vai escorrer tudo? Então nós precisamos ser autoridades na vida dos nossos filhos. E não será por meio do autoritarismo. O autoritarismo vai garantir que o seu filho sinta medo de você. E eu tenho certeza que se por um acaso, que não existe, né? Mas se por algum motivo o seu filho vir a cometer algum erro no futuro, seja ele qual for, você vai querer que ele venha confiar em você, que ele venha te contar, que ele venha pedir sua ajuda, que ele venha pedir um conselho. O que farei? Mamãe, papai, me ajudem. O que eu faço? Me deem um conselho. Aconteceu isso, você vai querer que isso aconteça. Mas se ele tiver medo de você hoje, se ele tiver medo da sua opinião, se ele tiver medo da sua humilhação, se ele tiver medo de se sentir humilhado, comparado, ignorado, diminuído, ele não vai vir até você. Talvez ele resolva o problema sozinho, do jeito dele, talvez ele fuja, talvez você nunca saiba do que aconteceu. E aí depois você vai se perguntar: onde eu errei? O que aconteceu? Onde eu errei? O que houve que o meu filho não veio me contar o que aconteceu? Eu estava aqui, eu estou aqui, eu posso ajudá-lo. Por que será? Por que será que isso aconteceu? Será que você é uma autoridade para o seu filho? Ou será que por meio de uma educação tradicional recheada de violências, invisíveis, normalizadas, ele tem medo de você, medo de confiar, ele não confia em você? Eu tenho certeza que é isso que você não quer. Então a autoridade, ela se dá por meio das ações que você tem. Se você é uma pessoa que respeita o próximo, se você é uma pessoa que respeita ele, a própria criança, se você consegue ali estar no meio de uma situação e resolvê-la sem brigas, com diálogo, sem julgamentos, ele está observando isso o tempo inteiro. Se você é autoridade na vida dele, se você consegue desenvolver essas habilidades, se você consegue resolver os seus problemas sem gritar para o mundo, ali resolvendo com calma, com cautela, com inteligência emocional, tudo isso diz muito sobre a autoridade que você é na sua própria vida. Se você não consegue ser autoridade da sua vida, como que você vai ser autoridade para o seu filho? Como você vai dar exemplo de autoridade para o seu filho? Aí o que nos resta? O autoritarismo, a violência, as humilhações, as chantagens, as negociações. Então a criança, ela aprende por meio de mecanismos de troca.
não por autoridade, por confiança, mas por mecanismos violentos. Não é? E isso é normalizado na nossa sociedade e cada vez mais comum. Então, o segundo ponto de reflexão: avalie se o relacionamento com o seu filho, com sua filha, tem sido, na maioria das vezes, de autoridade ou de autoritarismo. E como você vem sendo autoridade na sua vida? O quanto você vem exercendo autoridade sobre as suas emoções, com controle emocional, com ferramentas que te ajudam a manter esse controle e se manter em controle, né? Dá uma impressão de que enrijecido, né? Preso, mas não é sobre isso. É sobre, de fato, responder às suas emoções, identificá-las, vivenciá-las e ressignificar. O quanto que isso é observado pelos nossos filhos. O quanto que hoje, quando seu filho cai, você fala: não chora, filho, passou. O quanto que você respeita os seus sentimentos quando alguma coisa acontece na sua vida. E você quer chorar, mas você não chora porque você tem que ser forte. Porque você tem que ser forte, não pode chorar. Quanto que é importante a gente se mostrar vulnerável para os nossos filhos, para as nossas crianças. Todos nós passamos por dificuldades. E os nossos filhos vão precisar lidar com elas ao longo da vida. Como você tem lidado com eles, com os desafios ao longo da sua vida. É como seu filho está aprendendo. Isso é ser autoridade. Por meio do exemplo, da autoridade que você é na vida dele, como mãe, como pai, automaticamente, ele vai aprender. Não só sobre as emoções, como modo de se relacionar, como modo de escolher um parceiro para a vida, uma parceira para a vida. E nós devemos exercer e ter um tempo investido de fato, por isso que a gente fala tanto de inteligência emocional, para adquirir habilidades, para aumentar a nossa autoridade sobre a nossa vida. De fato, resolver os nossos problemas, colocar as cartas na mesa: eu preciso resolver isso em mim. Minha conduta não está apropriada nesse campo. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Eu preciso melhorar na educação com os meus filhos. Eu preciso deixar de ser mais reativa, menos raivosa. Eu preciso controlar mais as minhas emoções. O que eu posso usar hoje que eu consigo desenvolver essas habilidades? Um cachorro passando aqui. Então é muito importante que a gente perceba, para que a gente possa investir a nossa energia em mudar isso em nós, para que sejamos autoridade para aquelas pessoinhas que a gente mais ama, que são os nossos filhos. Se a gente não cuidar de nós, nada feito. Será só dor passando só de geração em geração. Isso é tóxico. Olhe para nós. Nossa geração, na grande maioria das vezes, está toda cheia de buracos. E nós estamos reaprendendo a atravessar esse caminho. E isso nos custa, claro, muitas dores, muitos momentos difíceis, muitos momentos de reconstrução. Certo? Você não deve ser autoritário com seu filho, porque assim como foram com você quando você era criança, se você for com o seu filho, esse trauma, essa violência, além de passar de geração em geração, vai deixar pessoas esburacadas pelo caminho, tal qual sou eu, você. Eu comecei a perceber em mim muitos buracos a partir dos meus
23, 24 anos. Comecei a perceber coisas das quais eu me deparei e falei, opa, isso aqui não é legal. Preciso olhar para mim. Por que isso acontece comigo? O que isso diz sobre mim, sobre a minha história? E precisei jogar as cartas na mesa. Até mesmo para tomar uma decisão sobre me ajustar com essas questões, com as minhas questões familiares também, sobre a minha história, sobre quem eu era, sobre todos os traumas que eu vinha repetindo de todas as gerações da minha família. E que sim, é muito doloroso olhar para isso. Mas eu tomei uma decisão. Eu decidi que o meu filho não ia sofrer das minhas dores. Sim, ele vai ter os traumas dele, as dores dele, mas as minhas são minhas. E eu me responsabilizo por elas. Meu pai e minha mãe deram o melhor deles. A partir de agora, é por minha conta. E eu me responsabilizo delas todos os dias. E olho pro meu pequeno. Mamãe não vai encher sua mochila de lixo. A mamãe vai tentar encher com menos lixos. Porque eles não são seus. Eles são meus. E eles vão parar por aqui. Daqui, eles não vão sair. Porque você merece mais. E eu tenho certeza que as joias que você tem aí em casa também merecem mais. Qual é a forma errada de fazer o teu filho te obedecer? É por meio do autoritarismo, da violência, dos gritos, dos berros, das ameaças, das comparações, enfim, de tudo aquilo que nós já sabemos. E estamos cansados de saber e de falar. Mas, para algumas pessoas ainda não ficou claro. E eu percebo isso. As pessoas acham normal. E depois de acharem normal, elas me indagam sobre, mas como que eu vou fazer então? Como que eu vou agir então? Se eu não bater, ele não me obedece. Se eu não ameaçar, ele não toma banho. Se eu não dizer que ele é isso ou aquilo, ele não faz. Se ele não se sentir envergonhado, ele não vai. Tudo isso, sim, gente, é violência. E se você tiver qualquer dúvida do que é e do que não é, eu sempre falo isso muito. Perceba se você faria isso com um adulto. Se fosse um adulto. Se fosse um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, um colega de trabalho. Como? Como você agiria? Você iria falar: se você não for tomar banho agora, eu não falo mais com você. Você falaria isso? Se você desligar a televisão agora, eu te dou chocolate. Senão eu não te dou chocolate. Imagina quão ridículo seria se você falasse isso com um adulto. O adulto ia olhar pra você e falar: ah, tá bom. E por que nós fazemos com os nossos filhos? Por que nós achamos que eles sentem menos? Que eles se chateiam menos conosco? Por que nós abusamos do amor dos nossos filhos? Por que nós não nos esforçamos ao menos para perguntar por quê?
Porque eu não quero, mamãe. Tudo bem, então como nós podemos fazer para que você queira, para que isso seja possível? Mas aí nós temos a ideia de que nós não podemos fazer tudo que a criança quer. Que as coisas não são do jeito da criança, que a vida não vai ser assim. Que ela precisa aprender. Onde está escrito que a gente precisa fazer os nossos filhos sofrerem para aprender? Não. Nossos filhos precisam saber o que é amor de verdade. Incondicional, não condicional. Se você desligar, a mamãe te ama. Se você dar um beijinho, a mamãe te ama. Fala que me ama, por favor. Que amor raso é esse que nós temos? Nós faríamos isso com um filho? Pois é isso que nós fazemos com os nossos filhos. É um amor condicional. Condicional. Tem uma condição para que ele ocorra. E sim, isso é muito triste. Porque a gente está acostumado a falar amor de mãe, aquele amor incondicional. Na prática, não é muito bem o que acontece. Então, como fazer de forma correta? Como eu faço? Então, para ser autoridade, sem autoritarismo, sem violência. E aqui eu quero trazer alguns pontos necessários para que você aprenda, reflita e coloque em prática. Primeiro, ser exemplo digno de ser imitado. Se nós somos exemplos dignos de ser imitados, nós somos autoridade para os nossos filhos. Se nós avaliamos que aquela atitude não é digna de ser imitada, então nós não somos autoridade para os nossos filhos. Então é importante a gente avaliar as nossas ações. É importante avaliarmos como estão os nossos atos com a criança e com as pessoas que estão ao nosso redor. Será que eu estou sendo digno de ser imitado? Ou será que eu estou gritando, berrando, fazendo birras de adulto por aí? E isso é ridículo. Nós deveríamos nos envergonhar de alguns comportamentos de alguns adultos por aí. E sim, é natural. Nós não aprendemos isso. Mas nós podemos identificar e mudar a partir de observar que nós não estamos indo no caminho certo. Então, será que você é autoridade? É digno de ser imitado? Será que aquilo que você faz, o seu filho pode te copiar? E vai parecer correto? E vai parecer apropriado? Segunda, trate ele com respeito. Respeito físico, de não bater, de não agredir, de não chacoalhar, de não beliscar. E também emocional. Respeite as emoções dos seus filhos, respeite o que ele está sentindo naquele momento. Respeite as limitações que muitas vezes as crianças não têm condição de elaborar o que está acontecendo com eles. Saiba o que está acontecendo e respeite isso. Se você conseguir respeitar o seu filho, já vai ser um grande passo. Você vai perceber que ele vai te olhar de forma diferente. Ele vai vir até você de forma diferente. Porque ele vai perceber que de fato ali é um ambiente seguro, onde ele é respeitado, onde ele pode expor os sentimentos dele, as emoções dele, sem medo de ser julgado, sem medo de ser traído, sem medo de ser exposto, sem medo de virar chacota. Ai, tá chorando. Ai, não sei o quê. Não chora, menino, coisa de menina. Ou então, muitas vezes eu ouvi assim,
Engole o choro. Meninas não choram, bonecas não choram. Isso não é respeitar as emoções do seu filho. Você ia gostar se você estivesse chorando, chateada por qualquer motivo, alguém chegasse pra você e falasse assim, engole esse choro. Não, chora não. Toma um gole de água e engole o choro. Não é pra chorar não, você não tem motivo pra chorar. Porque não é nem assim, né? Não, tá tudo bem, não chora, vai ficar tudo bem, olha aqui uma água. Não é esse movimento. O movimento é engole o choro, você não tem motivo para chorar e pronto, acabou. Então isso realmente é não ter respeito emocional pelo seu filho. Então sim, é importante que você o respeite das duas formas, fisicamente e emocionalmente, ok? Saber sobre desenvolvimento infantil. Como que a gente vai respeitar os limites dos nossos filhos se a gente não sabe onde eles se encontram, o que esperar, o que nós podemos esperar daquela fase daquela criança? Onde nós conseguimos estabelecer limites que são adequados para aquela idade? Se a gente não conhece desenvolvimento infantil, a gente vai querer algumas atitudes e algumas respostas dos nossos filhos que nem mesmo adultos conseguem nos dar. Como, por exemplo, ficar sentado à mesa, comendo, quietinho, bonitinho, sem deixar cair nada no chão, sem levantar, sem ficar de pé, sem falar de boca aberta. Isso é algo que alguns nem adultos conseguem fazer. Quem dirá uma criança de 2, 3, 4, 5 anos? Sim, nós devemos ensinar, nos esforçar, né, em ajudar essa criança a se comportar na mesa, mas isso não precisa e nem deve ser um momento de estresse, em que a criança se sente engessada, amarrada naquele momento. Deixa de ser um momento gostoso, prazeroso à mesa, com a família, de conversa, para ser um momento de estresse, de ataque, de gritarias, de comparações. Seu irmão vai terminar primeiro, você vai ficar para trás. Olha, fulano tá comendo isso, aquilo, e você não come nada. Olha, ele vai ficar forte, você vai ficar doente. Então, assim, é muito importante que a gente perceba e conheça de desenvolvimento infantil para que a gente não caia nessas armadilhas também de comparações. Isso frustra a criança e traumatiza a criança, sim. Ela começa a se sentir menos que as outras pessoas, que as outras crianças. E ela leva esse padrão de pensamento para a vida dela, adulta, tá bem? Buscar conhecimento para se livrar da ignorância e do preconceito. Exatamente. Nós precisamos buscar conhecimento, tanto da criança quanto de nós mesmos. O autoconhecimento é essencial para que a gente se livre desses julgamentos que muitas vezes vêm até nós, de que ele é bravo, ela é birrenta, ela é chata, é tagarela demais, é chorona demais. Então, todos são esses julgamentos e preconceitos de que nós temos e que foi nos dado de presente com a educação tradicional ao longo das gerações. E que sim, antigamente não se tinha muito mais o que fazer, porque não se conhecia, não se tinha conhecimento. Não se tinha conhecimento sobre traumas infantis, não tinha conhecimento sobre como funcionava de fato as emoções de uma criança, do cérebro infantil. Não se falava sobre isso. Hoje nós falamos, hoje nós temos artigos científicos, hoje nós temos pessoas extremamente relevantes e artigos extremamente relevantes sobre esses assuntos. Então nós precisamos nos atualizar. Se nós não nos atualizarmos, nossas crianças e essa geração que nós estamos criando vão pagar um preço muito grande. Esses dias eu também compartilhei aqui nos meus stories um vídeo de uma menina, a mesma menina, ela não cresce, ela fica com a mesma idade, mas a roupinha dela vai mudando e
com o decorrer dos anos, e aí vai aparecendo o ano, né? E a roupa da criança vai mudando, o cabelo, as feições, assim, de sorrir, de tal, mas a criança não fica adulta, né? Não são aqueles vídeos que a criança vai ficando adulta. E algo que eu percebi que me chamou muita atenção é que nos últimos 3 anos, que chegou em 2024, que é o ano que nós estamos, essa criança, ela se tornou uma criança apática, sem brilho, sem cor nos lábios, nas faces do rosto e triste. Começa com uma foto de uma menina sorrindo, assim, com a mão na cintura. E termina com a foto de uma menina, da mesma menina, mas com feições tristes e com o celular na mão. Será que é essa a imagem que nós queremos dar para essa nova geração? Crianças tristes, sem tonos e com o celular na mão. Tristes porque não têm os pais, não são compreendidas, não são respeitadas e muitas vezes só encontram acolhimento e pertencimento não mais na família, mas numa rede social. E isso é muito sério. As nossas crianças estão adoecendo com isso. E nós precisamos sim olhar para nós, para a nossa relação com a gente mesmo, né? E perceber onde nós estamos errando, onde nós precisamos melhorar, para que a gente plante algo diferente. E para que algo de diferente seja colhido, seja apresentado no futuro. Porque é assustador como as crianças vêm perdendo o brilho, perdendo o viço, perdendo a vontade de brincar, de estar em família com os pais, em troca de um celular na mão, em troca de um tablet. E isso é muito preocupante. Muitas vezes a gente usa desses artifícios para distrair, com a desculpa de que faz bem, educa, não educa. Quem educa é pai e mãe, ou deveria educar. Só que para isso é importante que você olhe para você mesmo, para suas limitações. E isso só o autoconhecimento para dar esse passo. Para que a gente possa, de fato, ser autoridade na vida dos nossos filhos. E a obediência, eles vão nos honrar e nos agradecer lá no futuro. Hoje você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser presente, genuíno, com o seu filho e responsável com ele. Porque foi o presente que Deus lhe deu. E eu tenho certeza que você quer dar conta desse presente da melhor forma possível. Não é? Então saiba que é possível ser a autoridade na vida dos nossos filhos, sem bater e sem gritar. A gente não ensina nada de bom pra ninguém se a gente é violenta, se a gente bate, se a gente é infringidor. A gente não ensina nada bom dessa forma. Então é importante que a gente perceba que só com amor, com respeito, que nós vamos ser autoridades na vida dos nossos filhos. Só que primeiro a gente precisa exercer o amor e o respeito por nós mesmos. Senão, nada feito. Senão, será muito difícil. E você sim vai precisar usar de autoritarismo, de violência com seus filhos. E lá na frente, o medo vai vir, o medo vai bater. E isso vai bater também para eles, nas relações deles no futuro. Então é importante que a gente perceba o quão mal nós estamos fazendo
às vezes sem perceber, às vezes querendo acertar, às vezes achando que tá tudo bem. Mas lá na frente, a conta vai vir. Tá bem? Então por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a todos que passaram por aqui. Muita gratidão. Essa live fica salva tanto aqui no feed do Instagram quanto lá no YouTube. Eu coloco para quem quiser ver mais rápido. Eu sempre coloco aqui também o link nos stories do YouTube para que você também se inscreva lá e tenha acesso aos outros vídeos dessa série dos porquês, tá bom? Um grande abraço, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!